Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, e nesse bloco, nessa aula, tema muito difícil, mas tema também muito importante, que é o tema da contestação, tá? Se você der uma lida no código, é um tema longo, né? É um tema que ele passa aí por 7, 8 artigos do código, mais especificamente, mas a gente vai focar naquilo que é mais importante e alguns dispositivos mais relevantes que são de simples leitura. Eu digo, dá uma lidinha em casa para complementar o seu estudo, tá? Então a contestação, assim como já era no código antigo, ela continua sendo também no CPC de 2015 a defesa por excelência do réu. Por quê? Porque no CPC antigo o réu tinha uma das hipóteses de defesa à contestação, agora não mais. Agora a contestação é a única defesa que o réu tem no processo. Ah, professor, mas ele tem reconvenção. Não é defesa. Reconvenção é um contra-ataque. Contestação, sim, é o meio que ele pode se valer para se defender dentro do processo. Agora, cuidado. Professor, que tipo de defesa que esse réu pode apresentar na sua contestação? Vamos lá. Todas. O réu, quando se defende, ele pode apresentar preliminares de mérito. O que são preliminares de mérito? Matérias do artigo 337. São todas questões processuais, tá? Ele pode apresentar prejudiciais de mérito. Quais são as prejudiciais de mérito? Prescrição e decadência. E ele pode apresentar também as defesas propriamente dita de mérito. Por exemplo, ele alega o pagamento da dívida, ele alega que não cometeu o ato ilícito, ele alega culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de um terceiro, ele alega que a culpa é concorrente, ele alega que pagou a dívida, ele alega que já tinha compensado essa dívida, ele alega que fez uma nova ação em relação a essa dívida, ou seja, defesa de mérito, todas as defesas de direito material. Tá? Então, quando você vai fazer contestação, e caso apareça para você na segunda fase, entendi que é uma contestação aqui. Qual que é o primeiro passo de quem vai elaborar uma contestação? Abrir o artigo 337 do Código e avaliar a existência de preliminares de mérito. Tá? Então, analisar todas as possibilidades, tudo aquilo que eu posso analisar em termos processuais. Então vamos dar uma olhadinha ali, ó, rapidinho no 337. Então eu mencionei aqui as preliminares de mérito, né? E aí o 337 vai trazer pra gente aqui, ó. Primeira preliminar de mérito, exemplo, inexistência ou nulidade da citação, questão processual. Segunda, incompetência absoluta e relativa. E aí lembrar que essa última o juiz não pode conhecer de ofício. E aqui já vem uma observação bastante importante para você. Professor, quando eu alego a incompetência do juízo, eu digo que esse não é o competente. Será que eu posso apresentar a minha contestação no juízo que eu acho competente? Olha o que diz o 340. Havendo alegação de incompetência tanto a relativa como a absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Notem que é um poderá, tá? Não é uma obrigação. Então a ação tramita lá em Londrina, interior do estado. Eu sou réu nessa ação que tramita em Londrina. Eu entendo que Londrina é incompetente para julgar o caso. E eu sou domiciliado em Curitiba. Eu posso apresentar a contestação em Curitiba alegando a incompetência do juízo. Agora, cuidado com o que está acontecendo na prática. A lei não fala isso, mas a praxe forense tem nos mostrado. E você precisa estar antenado nisso aí, porque daqui a pouco você é advogado. O que acontece? Hoje nós temos praticamente todos os processos que se iniciam no Brasil se iniciando de forma eletrônica e não mais de forma física. Então o problema da distância Londrina-Curitiba é quando o processo é físico, porque aí eu preciso ir até Londrina,
tomar conhecimento dos autos, ou contratar um advogado de Londrina para isso, ou pagar para o meu advogado ir até lá, e por aí vai. Quando o processo é eletrônico, tramitar em Londrina, ou tramitar aqui, dá na mesma, uma nuvem, né? Tá tudo igual. Qual que é a diferença de eu apresentar a minha contestação no sistema do processo eletrônico aqui ou lá? Nenhuma. Então tem alguns juízes dizendo o seguinte: como o processo é eletrônico, não se aplica o 340. Dizendo o seguinte: tem que apresentar a contestação em Londrina. Ah, mas eu não vou até lá. Mas não precisa. O próprio sistema te permite que você apresente a contestação nos próprios autos. E vou mais longe. Fica até mais fácil, tá? Porque no processo eletrônico você já tem um sistema em que você abre esse sistema e clica lá, contestar, apresentar contestação. É mais fácil fazer isso do que ter que distribuir uma contestação para um novo juízo aqui de Curitiba para ele informar Londrina. É muito mais complicado. Mas essa regra do 340, ela existe, você precisa conhecer, mas claro que ela é muito mais importante para os processos que tramitam de forma física. Como no Brasil hoje a gente ainda tem uma tramitação física, tem relevância esse dispositivo ainda. Mas muito em breve, quando todos os processos já forem eletrônicos, esse dispositivo vai perder muito da sua importância. Beleza? Tranquilo? E aí, só para a gente concluir essas alegações aqui, né? Olha o que diz lá o parágrafo 1º. Então, se eu apresentar a minha contestação em outra localidade, conforme eu disse para você, tá? Olha o que a lei diz. A contestação será submetida a livre distribuição, ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Quer dizer o quê? Apresentei a contestação em Curitiba, eles mandam para Londrina. Ponto. É isso que você precisa entender. Não vai tramitar o processo aqui, o processo está lá. Ele só me deu a facilidade de apresentar a minha defesa aqui, tá? Seguindo. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, eu disse que Curitiba é o competente, não Londrina. Se ele reconhecer que sim, é Curitiba, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será o prevento. Ah, apresentei minha contestação em Curitiba, distribuiu, caiu na terceira vara civil. Terceira vara civil enviou para Londrina. Londrina viu que eu aleguei a incompetência do juízo. Londrina reconhece que é incompetente, manda para Curitiba, para onde? Terceira vara civil, que já se tornou preventa para esse caso. Ok? Parágrafo 3º. A alegada incompetência será suspensa a realização da audiência de conciliação e mediação se tiver sido designada. E aí, o novo juízo competente designa outra. É óbvio, né? Eu aleguei que Londrina é incompetente, tá? Só que aí é o grande problema e há uma certa contradição da lei aqui. Pelo seguinte, ele está dizendo o seguinte: alegada incompetência dos termos do cargo será suspensa a realização da audiência de conciliação e mediação se tiver sido designada. Qual que é o equívoco claro da lei aqui? E o que me preocupa é isso. Por quê? Na prova, eles vão te cobrar o que está na lei. Só que na prática isso nunca vai acontecer. Porque a contestação vem depois dessa audiência. Isso só vai acontecer se o réu citado de cara contestou, sem sequer esperar a realização da audiência. O que não é muito comum de acontecer. Mas, caso aconteça, ele alegou, por exemplo, ó, Londrina é incompetente. Estava marcada uma audiência já para Londrina que não tinha ocorrido ainda. Suspende-se, cancela-se aquela audiência, define-se a competência. Definiu que é Curitiba, Curitiba vai marcar uma nova audiência de conciliação, mesmo já tendo sido apresentada a contestação. Por isso que eu digo que a situação é bastante incoerente. Por quê? Porque a regra é que você vá à audiência, não havendo acordo, aí sim começa a contar até o prazo para contestação e aí sim é que você vai apresentar a sua contestação. Ok? A terceira preliminar de mérito que você tem, a incorreção do valor da causa. No código antigo, você precisava apresentar um incidente específico, né, chamado de impugnação ao valor da causa. Aqui não há mais essa necessidade, tá? Inépcia da inicial. Perempção, né, aquelas 3 extinções consecutivas por abandono. Vai seguindo.
Litispendência, o que? Duas ações iguais em tramitação, duas ou mais ações. Coisa julgada, duas ações iguais, sendo que em uma delas já houve decisão com trânsito em julgado. Então notem, todas questões processuais, tá? Então a gente vai, depois você dá uma lida aí para mim, nessas hipóteses. Eu só vou focar mais um pouquinho na do inciso 11. Então notem, todas essas hipóteses de preliminares são sempre questões processuais. Questões relacionadas ao direito processual civil e não ao direito material. E eu queria destacar a convenção de arbitragem. Por quê? O réu pode alegar a convenção de arbitragem em sua defesa. Pode? Pode. Se for acatada pelo juiz, o juiz extingue o processo e manda as partes para o juízo arbitral. Mas por que eu estou destacando a convenção de arbitragem? Porque ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. A parte necessariamente precisa arguir, necessariamente precisa alegar. Então anota lá para mim essa observação. Se o réu não alegar a existência de convenção de arbitragem na contestação, preclui o seu direito. Em resumo, o processo que era para ir para o juízo arbitral, mas que foi ajuizado no juízo estatal, tramitará no juízo estatal e lá permanecerá para sempre. Ok? Então, cuidado com isso daqui, tá? Então, se não houver alegação por parte do réu na sua contestação da existência de convenção de arbitragem, o processo prosseguirá ali e perdeu o direito de alegar, porque a convenção de arbitragem não pode ser conhecida de ofício pelo juiz e deve ser alegada na contestação. A mesma regra vale para a incompetência relativa. O raciocínio é exatamente o mesmo. Se o réu não alega na sua contestação a existência de incompetência relativa do juízo, ele perde o direito de alegar e não vai mais poder fazer esse tipo de alegação. Tá? Agora, professor, por que o senhor destacou essa hipótese aqui? Pelo seguinte: a ausência de condição da ação também é uma questão processual, isso você sabe. Então eu devo alegar em preliminar? Sim. O que é alegar em preliminar? Antes de atacar o mérito. Eu apresento isso daqui. Tá. Qual que é o destaque? A ausência de legitimidade passiva. Tá? Eu posso alegar, obviamente, a ausência de legitimidade ativa ou passiva. Eu posso dizer que o autor é parte ilegítima. Ok. Mas o destaque meu aqui é quando eu digo que eu, réu, sou parte ilegítima. Eu, réu, não deveria estar nesse processo. Olha o que a lei prevê nesse caso aqui, ó. No caso de o réu arguir ser ele parte ilegítima, prevê a lei providência importante. Então ele, réu, diz assim: eu sou ilegítimo. Eu não tenho nada a ver com a história. Olha o que a lei prevê. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, em resumo, ser ilegítimo, né? O juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. O réu é citado e diz: ó, eu não tenho nada a ver com a história. Imagine que eu, Guilherme, sou réu de uma ação reivindicatória, uma ação que quer tomar a propriedade, não, uma possessória melhor, quer reintegrar a posse, porque eu estou na posse numa propriedade de uma pessoa. Só que eu sou o caseiro dessa área, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui porque alguém me pagou para ficar aqui, tá bom, mas eu sou citado para devolver a posse. Eu digo pro, olha, eu não tenho nada a ver com isso aqui, eu sou só o caseiro, tá? O autor é intimado para quê? Para substituir, tirar o caseiro e colocar o proprietário o meu chefe, digamos assim, que é o possuidor de fato daquela área, tá? Caso haja a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído. Serão fixados entre 3% e 5%. Em resumo, é um incentivo para que se corrija o polo passivo da demanda. Eu estou dizendo que eu não devo ser o réu do negócio. Estou te avisando, autor. Se você me tirar agora da parada, honorários de 3 a 5. Se você não me tirar agora, o processo vai seguir.
E lá no final você vai perder, se de fato eu for ilegítimo, e vai ser de 10 a 20. É pior. Então eu estou te incentivando a corrigir, tá? Pode ser ainda que o autor opte por não substituir o réu, mas apenas incluir aquele indicado como litisconsorte passivo. Agora, eu como réu, tenho o dever de indicar o réu certo? Tenho, se eu souber quem é. Olha o que diz a lei. Quando alegar sua legitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Isso caiu no exame de ordem, tá? Caiu acho que no 22º ou 23º, não lembro exatamente. Uma questão que dizia assim, os nomes eu vou inventar que eu não lembro. João e Maria estavam num carro. João dirigindo o carro e ele o dono de carro. Maria pegou uma carona com João. Ponto. Tá? João se envolveu num acidente, bateu o carro num outro veículo e não pagou o conserto. O dono desse carro processou a Maria. Por quê? Porque na hora que eles desceram do carro, a Maria deu um cartão. Qualquer problema, dá uma ligada aí. O cara foi lá, entrou com uma ação contra a Maria. A Maria dizia, olha, eu não tenho nada a ver com a história. Eu tava de carona. Ah, professor, mas a Maria xingou ele tá pedindo dano moral. É um outro problema. A Maria causou dano nesse caso. Mas não, a Maria não fez nada. Ele está processando o João, ele quer processando a Maria para reparar os danos causados no seu carro só. Maria vai dizer, eu não tenho nada a ver com a história, eu estava de carona. O carro não era meu, não era eu que dirigi, eu estava de carona. Ponto. A Maria vai dizer que é parte legítima. O autor da ação pode trocar a Maria pelo João. Só que a Maria tem o dever de avisar que quem causou o dano era o João, sob pena de ser responsabilizada. Ok? Então, se a Maria sabe que quem causou o dano é o João, ela diz, olha, o senhor está certo, lembro do acidente, mas eu não tenho nada a ver com a história. O réu de verdade é o João. Se ele trocar um pelo outro, Maria, sai do processo, a parte autora vai pagar honorários de 3% a 5% para o advogado da Maria. Se ele quiser continuar contra os dois, paciência. Só que lá no final, excluindo-se Maria, aí os honorários são maiores, né? De 10% a 20%, uma condenação normal em honorários de advogado. Tá? Então, o que o novo CPC fez foi trazer aquela intervenção de terceiros chamada nomeação-autoria para dentro do procedimento da contestação. Ou seja, você não precisa mais nomear a autoria. Basta na sua contestação você dizer que você não é a parte legítima e indicar o responsável. Se você souber quem é o responsável e não indicar, você pode reparar os danos causados nessa situação. Ok? Tranquilo? E aí, para a gente já ir finalizando sobre a contestação, eu queria falar sobre dois aspectos. O primeiro deles, o ônus da impugnação específica ou o ônus da impugnação especificada dos fatos. Olha o que diz o 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Tá? E aí vai ter exceções, salvo se não for admissível a confissão a seu respeito, são fatos relacionados a direitos indisponíveis que eu não posso confessar, então não se presume verdadeiro. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera a substância do ato, e estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Tá? Essa parte é menos importante porque quando a gente trabalhar com revelia a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. O ônus da impugnação específica dos fatos significa dizer o seguinte. Você, quando se defende, deve ter o dever de impugnar fato a fato, de forma específica, não de forma genérica. Você não pode fazer defesa genérica. Você não pode fazer aquilo que a doutrina chama de defesa por negativa geral. Não é permitido no processo civil brasileiro a defesa por negativa geral. Não é permitido. Salvo quando expressamente autorizado por lei. Então, se eu faço uma defesa assim, nego tudo que ocorreu, presume tudo que ocorreu como verdade, salvo essas exceções aqui do 341. Então, eu tenho que impugnar fato a fato. Agora, esse ônus da impugnação específica não se aplica para algumas pessoas.
para o defensor público, o advogado dativo e o curador especial. Estes daqui podem fazer o que a gente chama de defesa por negativa geral. O cara faz uma contestação de 2 linhas, dizendo assim: negam-se todos os fatos articulados na petição inicial. E por que ele faz isso? Quando ele faz isso, ele joga o ônus da prova inteiro para o autor. O autor tem que provar que tudo aquilo ocorreu porque não se presumiu nada verdadeiro. Tá? Então, cuidado. Regra é impugnar fato a fato. Regra é fato não impugnado, fato presumido verdadeiro. Tá? Salvo para o defensor público, para o advogado dativo e para o curador especial, que podem apresentar defesa por negativa geral. Tá? E aí, a última observação que eu queria trazer está relacionada à possibilidade de trazer fatos novos após a contestação. Tipo assim, professor, eu posso trazer novas defesas no processo em outros momentos? Regra geral, não. Regra geral, vigora no direito processual civil brasileiro a seguinte questão: o princípio da eventualidade ou o princípio da concentração das defesas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que trazer na minha contestação toda a minha defesa, toda ela. Então, todas as matérias de defesa devem vir dentro da contestação. Porque na eventualidade de o juiz afastar um argumento de defesa, ele analisa o segundo. Na eventualidade de afastar o primeiro e o segundo, ele analisa o terceiro. Na eventualidade de afastar o primeiro, o segundo e o terceiro, ele analisa o quarto que eu trouxe. Por isso que é concentração das defesas. Então, todas as minhas matérias de defesas eu trago para dentro da contestação. Tá? Agora, posso trazer defesas em outros momentos? Posso, desde que a lei autorize. E a lei autoriza quando? Olha lá. Relativas a fatos ou direito superveniente, algo que ocorreu depois. Competir ao juízo conhecer de ofício, sejam então matérias de ordem pública, tá? E, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Acaba se confundindo isso daqui, tá? Por exemplo, o impedimento. O impedimento eu nem trago na contestação. Eu trago em petição específica. Quando? Em qualquer momento. A incompetência absoluta eu trago aonde? Na contestação, mas posso trazer em qualquer outro momento, tá? E para fechar de verdade agora, professor, não existe mais exceção de incompetência relativa? Não. A incompetência relativa dentro da própria contestação. Não existe mais exceção de impedimento e de suspeição? Não. Mas aqui cuidado. O impedimento e a suspeição eu vou arguir, eu vou alegar por meio de petição específica. Não é dentro da contestação, tá? É uma petição específica que eu alego só o impedimento ou a suspeição, tá? E agora de verdade, fechar de verdade mesmo. Professor, meu prazo de contestação é 15 dias, certo? Certo. Começa a contar esses 15 dias quando? Existem várias regrinhas sobre essa contagem, mas eu quero que você lembre de 2 que são as mais importantes. Primeira delas, frustrada a audiência de conciliação ou mediação, dia útil seguinte começa a contagem do prazo. Tá? Então a audiência foi realizada hoje, quarta-feira. Não teve acordo, quinta-feira começa meu prazo. Agora, cuidado. Não teve acordo na audiência de hoje, quarta. O conciliador marcou uma sessão para sexta. Sexta não teve acordo, ele não marcou mais nenhuma sessão. Começa na segunda-feira, se segunda-feira for dia útil. Tá? Então, havendo a conciliação ou mediação frustradas, no dia útil seguinte começa a contagem do prazo. Claro que se forem várias sessões, da última é que eu vou contar. E a segunda regrinha importante é a seguinte. Autor disse na inicial que não quer conciliação ou mediação. Réu vem e diz, não quero também, e protocola a petição. No dia útil seguinte começa o prazo dele. E detalhe, se forem 4 réus, o prazo de cada um começa a contar a partir da data do respectivo protocolo. Então eu protocolei minha petição hoje, dizendo que não quero audiência. Amanhã começa meu prazo. O outro réu protocolou na segunda-feira que vem.
dizendo não quero audiência. Na terça-feira começa o prazo dele. Então, a gente sabe que tem aquelas regras de contagem de prazo, conta-se da última juntada, lá nos termos 231. Aqui, quando eu protocolo a petição, dizendo que não quero audiência, eu abro o meu prazo, mas eu não abro o prazo dos demais. Beleza? Tranquilo? Então essas as informações importantes sobre contestação. Eu te aconselho o seguinte, tá? Após assistir essa aula de contestação, já na sequência, assista a aula de revelia e reconvenção. É uma aula que eu preparei juntas, os dois temas, revelia e reconvenção junto. É interessante que você estude logo após a contestação, porque eu vou fazer referência a algumas situações lá que eu mencionei aqui. Então, como está fresco na tua cabeça, é legal estudar junto. Você acaba revisando um pouquinho dessa matéria lá e acaba entendendo bem as premissas que eu já inicio no tema da reconvenção e da revelia. Beleza? Então é isso. Desejo a você bons estudos, um grande abraço e até o próximo encontro. Até mais!